A crase é um assunto que te deixa totalmente inseguro. Na hora de você resolver aquelas questões de língua portuguesa, ali na sua prova de concurso, você não sabe nem por onde começar, você não consegue, de fato, resolver de forma prática e objetiva as questões de crase da sua prova. Se você respondeu sim a essas perguntas, preste muita atenção, porque este vídeo é exclusivo para você. Meu nome é Eliane Vieira e nos últimos anos eu tenho ensinado literalmente a milhares de pessoas como aprender língua portuguesa de forma prática, simples e objetiva e literalmente deixar os seus concorrentes para trás nas provas de concurso. Eu quero mostrar hoje para você, nesse vídeo exclusivo sobre crase, eu quero te mostrar 3 elementos básicos, 3 passos simples para você conseguir de fato resolver as questões de língua portuguesa. Eu vou mostrar para você com exemplos para você não ter mais dúvida de como empregar corretamente o acento indicativo de crase. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a crase nada mais é do que a fusão. Mas fusão entre o quê? Fusão entre 2 fonemas vocálicos idênticos. Para que fique bem claro, a crase é a fusão de chazinho aqui com e chazinho aqui. Essa fusão, essa junção deve ser marcada na escrita com um acento que se chama acento grave, que é este aqui que você coloca do ladinho contrário do acento agudo. Então, a crase, só para você lembrar, é uma fusão de 2 formas vocálicas iguais, idênticas. Só que existem algumas classificações. Veja o seguinte, a primeira classificação, o primeiro passo, você pode anotar aí como o primeiro passo, é você saber o seguinte, que vai existir a crase entre o azinho, que é uma preposição, e o azinho, que é um artigo. Então, eu vou colocar aqui P somente de preposição e A de artigo para você anotar aí na sua apostila. Então, preposição mais artigo definido feminino é um caso clássico do emprego do acento indicativo de crase, que popularmente nós chamamos de crase, ok? Número 2, segundo passo. Lembrando que daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos e vou mostrar passo a passo, como eu sempre faço, de forma simples, direta, sem enrolação, como você vai empregar corretamente a crase. Então vamos lá. Tenho aqui azinho mais o azinho dos pronomes demonstrativos. São todos? Não. Pronome demonstrativo, aquele e a sua forma de plural, aqueles. Também aquela e sua forma de plural, aquelas. Então perceba que aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o A inicial desses pronomes. É lógico que a crase vai ocorrer. Então você escreve aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, ok? É claro que aqui eu estou mostrando para você de maneira geral, mas eu vou mostrar de forma bem simples e prática nos exemplos. O terceiro passo é o que? Este azinho mais o azinho quando este A for um pronome demonstrativo. Ou seja, quando você puder substituir esse A por aquela, por exemplo. E se ele estiver no plural, as, não tem problema algum. Você pode substituir por aquelas. Lembrando que aqui também, eu acabei não falando, mas lembrando que aqui também esse A, que é o artigo, pode estar na sua forma de plural. E aí nós teremos o as com acento indicativo de crase, ok? Então, não se esqueça disso. Eliane, mas só existem 3 regras? Não, existem várias regras, eu não posso mentir para você. Só que essas 3, ou melhor, você conhecendo muito bem essas 3, você consegue resolver a maioria das questões
de concurso, ok? Então, sabendo isso aqui é a base. Aí depois nós podemos falar sobre a crase, por exemplo, nas locuções adverbiais. Quando você vai empregar a crase, se houver uma palavra masculina, isso é para um outro vídeo. Esses assuntos são para outros vídeos, mas aqui eu preciso que você entenda a base. Essa é a base para você conseguir começar a acertar mais questões de língua portuguesa na sua prova, na prova de concurso. E lembrando o seguinte, Português em Foco é um curso direcionado para concurso público, mas isso aqui funciona para qualquer prova. Isso aqui é língua portuguesa, é a regra em si. Então, se você estiver fazendo uma prova para o Enem, isso aqui vai funcionar. Se você estiver fazendo aí a sua prova na escola, também vai funcionar. É a mesma regra. A única diferença é que a aplicação em concurso público é completamente distinta, ok? O comando é um pouco mais complicado, a estrutura das questões são um pouquinho mais elaboradas. Então, vamos lá. Partimos daqui. Temos 3 passos. Primeiro, a preposição mais a artigo, depois temos aqui preposição mais o azinho inicial do pronome demonstrativo, depois nós temos quando o a funcionar como pronome demonstrativo. Agora, isso aqui é só teoria. Você precisa de prática, você precisa de exemplos. Eu preciso mostrar para você como isso funciona e como você vai conseguir e qual é o raciocínio que você vai precisar ter na prática. Então agora nós vamos para a prática. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, vou fazer a análise de cada um deles passo a passo, bem detalhada, e eu tenho certeza que você vai conseguir acertar mais questões de provas, ok? Então, exemplos, vamos colocar aqui, número 1. Primeiro exemplo, eu vou te dar 5 exemplos para que você entenda bem esse conceito de crase. Vamos lá. Pedir um favor à professora. Tenho aqui o meu primeiro exemplo. O que você vai fazer? Bom, tem um A aqui, eu não sei se esse A tem crase ou não. Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, se existe uma preposição, essa preposição tem de ser exigida por um verbo ou por um nome. Isso é uma regência verbal ou regência nominal. Anote aí também o seguinte, a crase está diretamente relacionada com a regência, tanto verbal quanto a regência nominal. Então eu tenho aqui um verbo, esse verbo diz o seguinte, olha, pedir o quê? Um favor a alguém. Trata-se, portanto, de um verbo transitivo direto e indireto. Se você não sabe o que é um verbo transitivo direto e indireto, existem aqui várias aulas no canal em que eu mostro para você passo a passo o que é, como você vai classificar, para onde você tem que olhar, quais são as perguntas que você tem que fazer. Então, procura aqui no canal e aproveita e se inscreve, é lógico, no nosso canal para você receber as novas aulas que eu vou produzir exclusivamente para você. Então, tem aqui um verbo que diz o seguinte, ó, quem pede, pede alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Tá aqui, um favor. Perceba que não tem preposição. Trata-se, portanto, de um objeto direto. Você pediu um favor a alguém. Então, eu tenho aqui um azinho que foi exigido pelo verbo pedir. E eu tenho aqui este azinho que é um artigo definido que está especificando o substantivo professora. Então, tem aqui este a, que é o artigo, cai lá naquela primeira regrinha que eu mostrei para você, no primeiro passo. A preposição mais a artigo. Então, aqui é uma preposição e aqui eu tenho um artigo definido. Significa que, lógico, você já sabe, este a deve receber o acento indicativo de crase. E somente fazendo o restante da análise, aqui nós temos a professora funcionando como o objeto indireto do verbo pedir. Então, pedir alguma coisa, um favor, objeto direto.
a alguém, a professora. Tenho aqui uma preposição, mais um artigo, é caso clássico do emprego do acento indicativo de crase. É dessa forma prática e simples que você vai pensar na hora de resolver as suas questões. Vamos para o segundo exemplo, para a gente não perder tempo, que eu sei que seu objetivo aqui é aprender o máximo possível. Veja, se eu falo assim, olha, não dirija suas palavras àquele indivíduo. Deixe-me acertar esse indivíduo aqui, tá meio estranho isso aqui. Indivíduo. Ótimo. Perceba que agora eu tenho o pronome demonstrativo aquele. Ótimo. O que eu preciso fazer? Eu preciso analisar se existe uma preposição antes para fazer a junção da preposição mais o azinho inicial do pronome demonstrativo aquele. Então perceba aqui que eu tenho não dirija suas palavras. Quem dirige alguma coisa, suas palavras, a alguém. Então perceba novamente que esse verbo pede uma preposição obrigatória, ok? Essa preposição vai se juntar ao a inicial do pronome demonstrativo aquele. Se eu tenho aqui uma preposição mais o azinho antes do pronome inicial do pronome demonstrativo, é um caso clássico, você já sabe, de crase. Tá lá, é o segundo passo que eu mostrei para você. Então aqui a crase é obrigatório, o acento indicativo de crase é obrigatório, ou o acento grave é obrigatório, ok? Então você precisa analisar o que vem antes, se tem uma preposição. Se não tiver preposição, não vai adiantar, não vai ter a crase. Depois eu vou mostrar um exemplo para você. Vamos para o terceiro exemplo. Deixe-me apagar isso aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço para que você entenda exatamente o que eu quero te mostrar e que fique, é lógico, de uma forma organizada, ok? Então vamos lá. Terceiro exemplo. Bom, eu falo assim, ó, esta pulseira é igual, esse i aqui, tá? Ficou meio estranho, mas é um i, igual a que você tem. Ora, essa pulseira é igual a que você tem. Tenho novamente aqui um azinho que eu preciso olhar para ele de uma forma mais especial, digamos assim, de uma forma mais amorosa. Ele precisa de mais atenção, ele precisa da sua atenção. Então eu tenho aqui, esta pulseira é igual a que você tem. Ora, perceba que eu posso trocar este a por aquela. Essa pulseira é igual àquela. Então deixa-me colocar aqui, aquela que você tem. Se a semântica ficou perfeita, este azinho aqui é um pronome demonstrativo. É aquele terceiro caso que eu mostrei para você anteriormente, lá no início do vídeo. Então, ora, eu tenho aqui um nome também que rege uma preposição. O que é igual a alguma coisa. Este a funciona como o pronome demonstrativo aquela, nós fizemos a substituição, você viu, ok? É igual àquela que você tem. Isso significa que eu devo colocar o acento indicativo de crase aqui para marcar esta fusão entre duas vogais idênticas, entre dois fonemas vocálicos idênticos, ok? É dessa forma que você vai pensar, é esse raciocínio que você precisa ter, é a estratégia que você precisa adotar na hora de resolver as questões. Sabe por quê? Porque existem muitos alunos, muitos candidatos que até conhecem, até sabem as regras, mas na hora de pensar estrategicamente para aplicar essas regras, essas pessoas não conseguem, simplesmente não conseguem. Então é esse
raciocínio que você precisa ter na hora de resolver as questões de língua portuguesa. Tenho aqui uma outra frase. Fez uma pergunta a essa funcionária. Agora perceba que eu tenho aqui uma outra estrutura. Fez uma pergunta a essa funcionária. Então perceba que quem faz uma pergunta a alguém. Apareceu aqui um azinho. Preste bastante atenção agora. Não existe um outro a para a gente fazer essa união, para a gente fazer essa fusão entre esses elementos. Perceba que o próximo elemento aqui é um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo essa. Então aqui eu somente tenho uma preposição. Não existe aqui nem um artigo definido feminino, não existe aqui o pronome demonstrativo aquele, aqueles, aquela ou aquelas, e também não existe a possibilidade desse a ser um pronome demonstrativo. Fez uma pergunta aquela, essa funcionária? Não rola, não fica legal, né? Você percebeu que não dá. Então, aqui eu tenho somente uma preposição. Logo, não preciso colocar o acento indicativo de crase, porque eu só tenho um elemento. E você viu lá no início da aula que nós precisamos de 2 elementos iguais. E aqui só tem um, portanto, não vai ter a crase. Agora vamos para a quinta e última frase que eu vou colocar aqui para você agora. Veja, entregou a herança às pessoas de bem. Ora, tenho aqui, quem entrega alguma coisa, o que ele entregou? A herança, verbo transitivo direto a quem? A alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto. A herança, como não tem uma preposição, vai ser o objeto direto. Entregou a herança a quem? Às pessoas de bem. Então perceba que apareceu um a aqui nessa estrutura. Entregou alguma coisa a. Ora, tenho aqui este a, que é uma preposição exigida pelo verbo entregar, e tenho aqui o as, que é o artigo definido feminino para determinar o substantivo pessoas. Então, aqui é um caso clássico do acento indicativo de crase. Tenho que colocar a crase aqui obrigatoriamente. Entregou a herança às pessoas de bem. Perceba que este as aqui determina o substantivo pessoas. Mas veja o seguinte, se eu fizesse uma alteração bem simples nessa frase, entregou a herança a pessoas de bem. Ora, agora a crase não deve ser empregada, porque este azinho aqui é somente a preposição exigida pelo verbo entregar. Agora, este substantivo não está determinado, não existe o artigo definido feminino no plural para determinar esse substantivo. Se não existe o artigo, vou colocar um X aqui, se não existe o artigo, aqui eu só tenho um elemento, da mesma forma que na número 4. E você já viu, repetindo, que nós precisamos de 2 elementos iguais para fazer a fusão e assim empregar o acento grave. Então, entregou a herança às pessoas de bem com acento indicativo de crase, mas entregou a herança a pessoas de bem sem o acento indicativo de crase, porque aqui nós temos somente uma preposição. Então, tome muito cuidado com isso. As bancas exploram bastante esse tipo de estrutura para que você fique confuso e realmente ache que vai haver a crase ali. Mas é muito simples, muito prático. Basta você entender. Você precisa de 2 elementos nesses 3 casos, ok? Para empregar o acento indicativo de crase. E no caso aqui, nós só temos um elemento. Bom, essa foi a aula de hoje.
uma aula específica sobre as três situações mais básicas que você precisa dominar para empregar a crase de maneira correta. O que eu vou fazer? Eu vou separar 10 questões de concurso, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, então se você quiser treinar mais sobre esse assunto, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado para uma página. Eu vou disponibilizar para você gratuitamente 10 questões de concurso com gabarito. E agora eu tenho um pedido para você. Se você gostou dessa aula, se você viu que essa aula realmente fez a diferença para você, te mostrou passo a passo como você empregar a crase de forma correta, faça o seguinte, compartilhe este vídeo com os seus amigos, compartilhe no seu perfil do Facebook, compartilhe esse vídeo, envie por e-mail, me ajude a divulgar essa mensagem, a divulgar de uma forma bem simples e prática como você pode empregar corretamente o acento indicativo de crase. E ainda, se você quiser receber os novos vídeos do Português em Foco, basta você se inscrever nesse botão que deve estar por aí, aqui nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal para você receber as aulas mais atuais e mais simples e práticas de língua portuguesa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!